Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo salvo pela graça. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia chamado Gênesis, capítulo 13, e vou ler do versículo 10 ao 13. Capítulo 13, tá? Não é 3. Dizem assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. 4 de março de 2025. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento cada ouvinte, cada inscrito, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu dei o tema para a palavra do dia hoje, dizendo salvo pela graça. Lembrando que graça é um perdão, tá? É um perdão para a pessoa que precisa ser perdoado. Então, nós fomos salvos pela graça. E lá na frente, daqui a pouco, eu vou falar, vou citar palavras de Paulo sobre isso. E por que eu quero falar sobre isso justamente hoje? Hoje, no Brasil, a gente sabe que muita gente está fazendo festa, uma festa que contraria tudo o que a palavra de Deus ela ensina. Uma festa profana, e muitos têm até desafiado o poder de Deus, profanando o nome de Jesus Cristo, com as suas apresentações, com os seus modelitos, né? Mas a gente sabe que Deus não dorme e observa tudo. E eu escolhi aqui esse tema porque Sodoma e Gomorra são duas cidades que, para mim, é o retrato do mundo hoje. Claro que hoje, com muito mais, né, grau de pecados, de afrontas contra Deus, né? Sodoma, Gomorra, em relação ao mundo de hoje, são fichinhas no sentido de pecados. Então, aqui nós encontramos dois homens que são famílias, ou eram famílias, né? Aqui está um tio e um sobrinho, Abrão e Ló. Eles estavam já com bastante renda, fazenda, falando de riqueza, né? Muitos gados. Gado, naquela época, era sinônimo de riqueza. Quem tinha um gado naquela época era como se tivesse um veículo hoje. Quem tivesse mais de um, ou sei lá, um gado como um Nelore, né, nos dias de hoje, era como se fosse um carro de luxo hoje. Então eles eram ricos, tanto Ló como o seu tio Abrão. Aí, por conta disso, os seus pastores, aqueles que tomavam conta dos gados de ambos, né, começaram a brigar entre si. Houve contenda entre os pastores de gado, tanto de Abrão como os pastores de gado de Ló. Aí Abrão disse: olha, peraí, eu não quero contenda, não quero briga. Abrão usando assim de sabedoria, né? Aí disse: escolhe aí qual lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló se apaixonou pelo que viu. As campinas, né? Que ali beirava o Jordão. Enfim, aquela cidade com, sabe, todo chamativo de progresso. Não é assim, né?
Se a gente for perguntado por alguém, olha, você quer morar no interior, né, onde falta muita coisa, ou você quer morar numa cidade, numa capital? Se a gente for olhar para os nossos olhos carnais, é óbvio que a gente vai querer morar numa capital. Mas quem tem a direção de Deus, como Abraão teve a direção de Deus, não faz questão de morar na cidade. Se for para o interior e Deus estiver lá comigo, eu quero ir para esse interior. Mas Ló escolheu, né, segundo a ótica, o que ele estava vendo dele próprio, os seus próprios olhos, e foi para lá. Então Ló, quando eu disse no tema hoje, salvo pela graça, estou referindo-me, claro, a nós hoje, que somos salvos pela graça, mas Ló aqui foi salvo, claro que a dispensação não era essa, né? A dispensação da graça. Mas Ló foi salvo da destruição que, mais na frente, depois que Ló estava, né, morando ali, habitando com sua família, suas filhas, né, com seu genro, já com sua esposa, aí Deus decide fazer juízo contra aquelas cidades, porque diz aqui o texto do versículo 13, desse texto que eu li, capítulo 13 de Gênesis, ora, eram maus os varões de Sodoma. Não preciso nem dizer aqui o que eles fizeram quando os anjos apareceram ali na casa de Ló, né? Aí diz, e grandes pecadores contra o Senhor. Há uma linha de pensamento dos antigos que tanto Sodoma como Gomorra, eles faziam um tipo de uma comemoração, uma festa também anual, como se fosse essa que a gente vê aí, tá? O carnaval, né? Uma festa totalmente voltada para a carne. Por sinal, a gente vê pessoas com pouquíssimas roupas, ou talvez até sem nada, apenas com alguma coisa cobrindo ali as suas partes que são proibidas, né? As partes íntimas. Então, gente, Ló, a gente sabe toda a história, eu não vou me prolongar aqui, mas quando Deus decide, né, fazer juízo contra os pecadores que estavam sempre pecando, eram grandes pecadores contra o Senhor, e não é diferente hoje, tá? É como a palavra de Deus diz, vai chegar um dia que todos nós, inclusive essas pessoas, vão prestar conta diante de Deus. É o dia do juízo final. E o Senhor vai queimar essa terra. Era como se Sodoma e Gomorra fosse o ensaio do que vai acontecer aqui nessa terra, daqui para um tempo que não está muito longe, né? Então, gente, por que nós somos salvos pela graça? Eu tomei o exemplo de Ló, que foi salvo. Repito, não pela graça, assim, no sentido de perdão de pecados, porque a dispensação não era outra ali, tá? Então, a minha concepção, trazendo para a figura de Ló a nossa vida, nós que vivemos em uma Sodoma, em uma Gomorra, hoje tão violenta, tão promíscua, né? Tão cheia de pecados, então nós fomos salvos. Quando Ló escolheu morar ali, pela beleza, morar naquele lugar, ele não sabia, talvez, que o povo dali eram pessoas más, era um povo que, diante de Deus, eram pecadores terríveis. Muitas vezes a gente vai para um lugar que não sabemos, né, com quem nós vamos conviver. Os vizinhos de Ló eram pecadores terríveis. Às vezes nós temos vizinhos que não são também, assim, da nossa mesma linhagem, né? Até olha para nós como aqueles pecadores olhavam para a casa de Ló e para Ló, com maldade, com malícia, né? Com luxúria, enfim. Mas para nós que estamos nessa Sodoma e Gomorra, Deus nos deu a oportunidade e nos deu a graça, ou seja, o perdão. Por isso que o tema que eu dei é salvo pela graça. Você, a senhora, o senhor e eu fomos salvos pela graça. Quero concluir com a declaração de Paulo sobre isso, sobre a graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, ou seja, um perdão gratuito de Deus, sois salvos
porque por meio da fé a gente crê, né, em Jesus, no sacrifício, e a graça chega até nós e a gente é salvo por essa fé. Isto não vem de vós, Paulo diz, não é da gente, é dom de Deus. Dom é dádiva, presente. Então Deus dá esse presente para a gente, né? Presente, um dom gratuito que é a nossa salvação. Que Deus nos ajude. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.